E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de elementos de máquinas e mais um exercício para que a gente possa calcular torque, tudo bem? Na mesma ideia que a gente fez nos últimos exercícios. Então vamos ler o enunciado. A transmissão por correias, representada na figura, é composta pela polia motora 1, então essa daqui é a polia motora, que possui um diâmetro de 100 milímetros. Pessoal, novamente, ó, diâmetro de 100 milímetros. Então o raio aqui vale 50 milímetros. Por que a gente usa raio, pessoal? Quando a gente vai tratar de circunferências de engrenagem, a gente vai usar sempre o raio, que é a força entre o centro dessa circunferência aqui até a sua extremidade. Quando a gente vai falando de uma barra, alguma coisa, como era nos exercícios passados, a gente usava a distância total, porque a gente tinha duas forças, certo? Uma força que ia de cima para baixo, outra de baixo para cima, mas as duas eram complementares, porque tendiam a fazer o corpo girar no mesmo sentido. Nesse caso, a circunferência, a força que está sendo aplicada aqui, pessoal, é uma força nessa extremidade aqui, ó, uma força que está saindo para cá, ó. Essa força que sai nessa tangente aqui, ó, ela faz essa circunferência tentar a girar, a tender a girar nesse sentido. Mas essa força, ela não é essa força do diâmetro dela, é do centro da circunferência até a sua extremidade. Então, quando a gente estiver tratando de circunferências, a gente vai calcular o torque pelo raio da circunferência, não pelo diâmetro, tudo bem? E aí a polia 2 movida, que possui um diâmetro de 240 milímetros. A transmissão é acionada por uma força tangencial de 600 newtons. Pessoal, essa é a força tangencial aqui, ó. Essa força que sai por essa tangente, ó. Da mesma forma aqui, ó, ela sai por essa tangente, ó, no caso aqui, ó. E aí essa força que vai fazer essa engrenagem girar e a outra vai acabar girando pela relação de transmissão, tudo bem? Então vamos lá, o torque da polia 1. Pessoal, é o seguinte, ó, torque na polia 1, torque na polia 2. Então, aqui que acontece, ó, a gente vai ter uma velocidade angular aqui também, mas a gente vai utilizar o raio dessa circunferência. Vejam só, o diâmetro é 100, então o raio vai ser quanto? 50 milímetros. Pessoal, só que a gente vai usar em metro. Geralmente a gente usa em metro mesmo, tudo bem? Então como é que a gente faz? A gente vai pegar esses 50 milímetros, só que utilizando em metro, que é a unidade internacional. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? O torque, no momento torsor aqui, ele vai ser o quê? A força vezes o raio, porque é circunferência. A força é de 600 newtons e o raio, pessoal, 0,05. 0,05 é o quê, pessoal? É 50 milímetros em metro. Por quê? Porque eu quero calcular a minha força em newton-metro. Tudo bem? A minha força não, desculpe, é o meu momento, o meu torque em newton-metro. Então, 600 vezes 0,05, que é 50 milímetros em metro, né? Você pode pegar na sua calculadora, por exemplo, e fazer 50 dividido por 1000, dá 0,05. Por que dividido por 1000? Porque de metro para milímetro nós temos uma diferença de 1000 unidades. Perfeito? Então aqui, ó, o momento torsor do primeiro, o torque é de 30 Nm. E no segundo, pessoal, a mesma coisa, né? Ó, a força 600 continua sendo a mesma, porque as duas engrenagens estão ligadas por essa correia aqui no caso, né? Então, o raio da segunda, pessoal, se o diâmetro é 240, o raio é 120. Em milímetro, nós vamos ter 120 milímetros. Em metro, 0,12. Tudo bem? Então, 600 vezes 0,12, 72 Nm. Então, nós temos aqui um torque na primeira polia e um torque na segunda polia. Isso daqui é interessante porque, pessoal, vejam só. Lembra que a gente entendeu que quanto maior for a nossa engrenagem, menor é a rotação? Então, por exemplo, qual dessas duas engrenagens aqui está rodando mais rápido? Obviamente é a primeira, porque ela tem um diâmetro menor. Porém, pessoal, o diâmetro, quanto maior é o diâmetro, maior é a força, maior é o torque. Então vejam só, a gente perde em velocidade, mas a gente ganha em força. Quanto maior é a engrenagem, mais devagar ela gira, porém mais força ela consegue fornecer para o sistema. Esse exercício é interessante para a gente ver isso, ó. Então lembre-se, a engrenagem aumentou de tamanho, a rotação cai, a rotação diminui. Porém, ela tem mais torque, mais força a fornecer. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a engrenagem é menorzinha, a rotação dela é bem mais alta. Porém, ela tem menos torque para fornecer ao sistema. Legal, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.